aborda as questões previstas nos parâmetros curriculares nacionais. É necessário, para tanto, uma releitura da LDB de 96 e dos parâmetros curriculares de 99, PCN+, de 2002 e das orientações curriculares para o ensino médio de 2006, específico da área de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. As abordagens do conhecimento químico contemplam o fenomenológico, o teórico e o representacional. Lembrando que o ensino é uma permanente busca da articulação desses três parâmetros, sempre com uma visão atualizada, contemplando as concepções da química como ciência, sua historicidade e suas implicações sociais. Para um bom desempenho no ENAD, é necessário uma releitura crítica dos documentos referentes ao ensino médio, trabalhados nas diferentes disciplinas cursadas, fazer uma boa leitura dos quadros 1 e 2 que se encontram nas orientações curriculares de 2006, lembrando que estamos na busca de uma formação integral e integradora. Uma recomendação final é a leitura de alguns títulos, como A Construção do Pensamento e da Linguagem, de Vygotsky, também Educação no Ensino de Química, do professor Áticos Chassot, Ensino de Química em Foco, organizado pelos professores Wildson e Otávio Maldaner, além de Bacharelaria Química no Ensino e na Pesquisa, publicado pela professora Letícia Parente. Didática da Química, Fundamentos e Práticas para o Ensino Médio é importantíssimo nesse momento, publicado pelo professor Murilo. Outra recomendação é a elaboração de resenhas críticas de diferentes artigos para serem discutidos com seus professores. Da Química Nova na Escola, nós destacamos conceitos científicos em destaque, inclusive citado nas orientações curriculares de 2006, Química e Sociedade, Atualidades em Química e, na revista Química Nova, a seção Educação. Nós faremos o comentário de duas questões presentes na prova de 2008 do ENAD para o curso de Engenharia de Alimentos. A primeira questão é a de número 41, na parte de formação específica, página 25 do caderno de provas. Diz o enunciado: na indústria de alimentos são utilizados processos que aumentam a vida útil dos produtos. Pergunta-se: quais dos processos utilizam a aplicação de calor como forma de conservação? Letra A, membrana e irradiação. Não é a resposta correta, porque irradiação é um método não térmico de processamento, ou seja, não utiliza calor. Letra B, alta pressão e campos elétricos pulsantes. Esta também não é a alternativa correta, porque alta pressão é outro método não térmico, ou seja, não utiliza calor. Letra C, pasteurização e esterilização. Esta é a alternativa correta, porque tanto pasteurização quanto esterilização utilizam calor, elevadas temperaturas, para destruir micro-organismos presentes no alimento e assim conservá-lo. Letra D, defumação e congelamento. Não é a alternativa correta, porque congelamento retira calor do alimento, ao contrário do que pede o enunciado. E letra E, liofilização e radiações eletromagnéticas. Também não é a alternativa correta, porque o método de liofilização retira calor do alimento, congelando-o inicialmente e depois promove a desidratação desse produto por sublimação, quando a água passa do estado físico sólido direto para o estado físico vapor, em baixas temperaturas. Portanto, a alternativa correta é a letra C. A segunda questão que nós vamos comentar é a questão de número 43. Diz o enunciado: como regra geral, as vitaminas são divididas pela sua solubilidade em hidrossolúveis e lipossolúveis. Considerando as estruturas das vitaminas apresentadas, qual delas é a lipossolúvel? Letra A, C.
Letra B, vitamina A. Letra C, ácido fólico. Letra D, tiamina. E letra E, riboflavina. O caderno de provas traz as estruturas moleculares de cada uma destas vitaminas. A vitamina C, a vitamina A, o ácido fólico, a tiamina e a riboflavina. Conforme nos é apresentado nas disciplinas de bioquímica e nutrição, a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel e de todas as que foram apresentadas, esta é a única que combina com o que foi pedido. Portanto, a resposta certa é a letra B de bola, vitamina A. ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O curso de Arquitetura e Urbanismo será submetido este ano ao ENAD. A prova acontecerá no dia 6 de novembro, às 13 horas. Essa é a terceira vez que nosso curso passará por esta avaliação, que já ocorreu em 2005 e 2008. Neste ano, todos os alunos com matrícula 2011 foram inscritos como ingressantes e serão excepcionalmente dispensados da prova. Farão o ENAD como concluintes aqueles com expectativa de se graduar em 2011 e também quem já tenha integralizado mais de 80% da matriz curricular. Cabe lembrar que o ENAD é componente curricular obrigatório e deve, portanto, aparecer no histórico do aluno. O não comparecimento à prova gera uma situação de irregularidade, impedindo a colação de grau do estudante. Depois de uma enorme polêmica inicial, essa modalidade de avaliação dos cursos superiores acabou se consolidando. Apesar das limitações de uma prova teórica em aferir conhecimentos práticos essenciais de nossa profissão, como a capacidade de projetar e planejar, diversas das questões apresentadas nessas duas últimas provas conseguem exigir do aluno tais conhecimentos. Desse modo, o ENAD tornou-se uma interessante forma de avaliar os conhecimentos adquiridos durante o curso. As provas anteriores apresentaram 10 questões sobre formação geral, sendo na primeira, em 2005, 7 questões de múltipla escolha e 3 discursivas, e na segunda, em 2008, 8 questões de múltipla escolha e 2 discursivas. Essas questões abordaram principalmente temas relevantes da atualidade. Em relação ao componente específico, nas duas ocasiões foram colocadas 27 questões de múltipla escolha e 3 discursivas. Percebe-se que essas questões são bem abrangentes, abordando praticamente todos os conteúdos presentes na matriz curricular: teoria e história da arquitetura e do urbanismo, projeto e planejamento arquitetônico, urbano e paisagístico, além de tecnologia. Em ambas as provas, foram recorrentes e frequentes questões sobre planejamento urbano, com discussões sobre o Estatuto das Cidades e diretrizes para este planejamento urbano. Também estrutura, muitas vezes com estudos de casos reais, onde o aluno deve responder sobre o funcionamento de determinado sistema estrutural. Destacam-se também temas como conforto ambiental, restauro, teoria e projeto, repertório, ou seja, capacidade de reconhecer determinada obra arquitetônica de relevância, e também algumas questões de fundamentação, particularmente de representação arquitetônica. Nos anos anteriores, após a prova, o aluno deveria responder um questionário do estudante, ou questionário socioeconômico, com mais de 100 perguntas sobre o seu perfil, sobre a instituição e sobre o curso. Depois de fazer uma prova de quase 4 horas, muitas vezes o aluno não respondia com a atenção necessária a tal questionário, que é fundamental para a avaliação do curso e da instituição. Assim, em 2011, o questionário do estudante será respondido eletronicamente, por meio de página da internet, www.inep.gov.br, durante o período de 7 de outubro a 6 de novembro. Devido à obrigatoriedade de respostas ao questionário, o concluinte selecionado para participar do ENAD 2011 conhecerá a informação sobre seu local de prova após o preenchimento desse questionário do estudante, momento em que será permitida a impressão do cartão de informação. A coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo, junto com a Pró-Reitoria de Graduação, promoverá até o dia da prova ações de divulgação e discussão com os participantes do ENAD. Fiquem atentos e boa prova!
A prova de matemática abrange questões interessantes, envolvendo vários assuntos inerentes à matemática, tais como cônicas e circunferência, que são abordados na geometria analítica, congruência e outras questões pertinentes à geometria euclidiana plana, aplicações da derivada na verificação de intervalos de crescimento de função de uma variável real, que é tópico integrante do cálculo diferencial integral, assim como a verificação de ponto crítico e cálculo de máximo e mínimo global para funções de várias variáveis e aplicação direta do teorema fundamental do cálculo. Integra também a prova de matemática questões envolvendo assuntos de álgebra e álgebra linear, tais como sistemas de equações lineares e transformações lineares. Ainda, aplicações da teoria dos polinômios e da geometria espacial e outros assuntos importantes da matemática e da estatística no que diz respeito a probabilidades. Por tudo isso, a prova de matemática é muito abrangente e também muito interessante, uma vez que explorou e certamente continuará explorando assuntos pertinentes à matemática e que são diretamente abordados nos cursos oferecidos pela PUC Goiás, nas áreas de conhecimento das ciências exatas. Um fator positivo e motivador para os alunos que são futuros candidatos a realizarem os próximos ENADES, pelo fato de que praticamente o que lhes são oferecido em termos de conhecimentos matemáticos é cobrado e explorado na prova de matemática do ENADE. Desta forma, analisando a prova de matemática, o aluno perceberá e entenderá que, dedicando ao seu curso, interessando-se pelas informações relativas a cada disciplina, estará, ao mesmo tempo, preparando-se para uma vida profissional cheia de sucessos, obtendo condições para efetuar uma boa prova no ENADE, e ainda que existe uma perfeita sintonia entre o ensinar, a aprender e o aprender. Bem, eu sou o professor Osmar Mendes Ferreira, do Departamento de Engenharia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e ministro no curso de Engenharia Ambiental, na verdade, 5 disciplinas. Disciplina de tratamento de lixo, né? Resíduos sólidos urbanos, lixo industrial, a disciplina de tratamento de águas residuárias, ou conhecido como esgoto, módulo 1 e módulo 2, e também na orientação acadêmica dos trabalhos de conclusão de curso 1 e 2 também, né? Então, 5 disciplinas, a gente está sempre em contato com os alunos que estão terminando o curso e aí a gente chama atenção para o empenho, né, a dedicação de todos na participação efetiva nesse ENADE deste ano, onde nossos acadêmicos irão demonstrar o seu todo conhecimento no curso. E para orientá-los e dizer-lhes, né, das possibilidades do que será perguntado aí nessa avaliação, o último ENADE, por exemplo, trouxe as questões relativas às questões ambientais, um enfoque muito grande na produção de lixo, no tratamento de lixo, né, na remediação de áreas contaminadas, e isso a gente também vê como um dos fatores que deve ser bastante explorado nesse próximo ENADE, pois a problemática do lixo ela é decorrente, né, do crescimento populacional bastante acelerado das cidades, onde inúmeros problemas decorrentes desse crescimento não têm acompanhado, né, por demanda de serviços urbanos, né,
produzindo aí inúmeros conflitos ambientais urbanos. E isso gerando aí as poluições, poluição por produção de lixo, ondas de calor pela emissão dos gases resultantes aí dos veículos automotores, onde em todo o Brasil, a gente já adianta um pouquinho, pode ser também perguntado, a questão dos planos de controle de poluição veicular, né, instituído pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, atendendo uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito, né? E isso também pode ser perguntado, então é bom os alunos ficarem atentos, né, a esses conflitos urbanos que podem surgir, né? E na questão dos resíduos sólidos, a gente verifica que foi com a instituição da Política Nacional pela Lei 12.305, de agosto de 2010, um cenário que deve ser bastante explorado, onde é atribuído aos geradores, né, e aí não distingue nenhum porte de gerador. Isso deve ser bastante explorado, pois inclui todo mundo, toda a cadeia produtiva, desde da atividade industrial, comercial, distribuidor, consumidor, né, e introduzindo aí nessa cadeia o conceito da logística reversa, ou seja, onde ao fim do uso pós-consumo deve ser devolver, né, fazer a devolução de todos os bens consumidos, todo o produto final descartado para a cadeia inicial, para reprocessar, reciclar, produzir novos produtos. Então, insere-se dentro dessa política a responsabilidade de todos nós como cidadãos. Isso deve ser um aspecto bastante explorado, chamando a atenção aí da questão da logística reversa dentro dessa cadeia de consumo, produção, consumo e reciclagem dos produtos pós-consumo, né? E também chama atenção nesse aspecto a questão do licenciamento ambiental, que também foi explorado no último ENAD, onde a gente tem lá três tipos de licenciamento. E inseriu no licenciamento a produção por todos os geradores, por toda a cadeia de produção, consumo, distribuição e comercialização, a obrigatoriedade da elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E no licenciamento a gente tem lá as etapas de licença prévia, que estabelece a localização, a definição do empreendimento naquele local, a licença de instalação, que estabelece a implantação efetiva do projeto, tanto do parque industrial quanto da parte comercial ou de produto, de bens e serviço, todo o parque instalado, e também o sistema de controle de poluição. E a parte operacional de funcionamento ou operação, que institui aí, chama atenção para que toda essa cadeia de controle esteja totalmente implantada em condição de ser operacionalizada. Seria a licença final, a licença de operação. Então, a licença prévia, funcionamento e instalação e funcionamento, né? Esses três aspectos aí também que chamam atenção para as arguições, né, dentro dessa problemática ambiental atual. Outro fator que é bastante destacado aí, que pode ser questionado ao aluno, é a questão da produção das ondas de calor pela emissão dos gases, né? Dos gases de efeito estufa, aonde nos cenários urbanos com grande concentração veicular e emissão dos gases de efeito estufa, contribui bastante para a criação das zonas de calor em todos os núcleos urbanos de grande porte, né? Também pode ser bastante questionado. É bom o aluno ficar atento a essas questões também climatológicas, né? Os fenômenos naturais decorrentes de desastres ambientais, né, são os fenômenos aleatórios que ocorrem sob forma de episódio, que também pode chamar atenção, né, para o avaliador, onde colocar questões relacionadas à interferência do homem com o meio ambiente, né? A questão do desmatamento, o uso excessivo dos recursos naturais, aonde mais uma vez eu volto na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que instituiu o princípio da reutilização, da reciclagem de tudo que é consumido pelo ser humano, por nós brasileiros. Então, a lei brasileira, que foi aprovada agora em 2010, também regulamentada em 2010 e valendo, né, agora, um ano depois, em agosto de 2011, por isso eu imagino que seja bastante explorada essa questão, porque agora, a partir de agosto de 2012, instituiu, ficou definido que
era um ano de moratória para que todos tivessem conhecimento dela e que passasse a seguir o que ela norteia em termos de União, Estado e município, né? Quando a gente fala de União, Estado e município, é bom lembrar e ficar atento os alunos, nossos alunos, que a União já tem disponibilizado no site do Ministério do Meio Ambiente, em consulta pública, o Plano Estadual de Resíduos, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? E os estados, assim, têm que fazer a partir também de agosto desse ano e concluir até o ano de 2012, os estados devem também fazer os seus planos estaduais de resíduos sólidos e os municípios, né, todos os municípios brasileiros, fazerem os seus planos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, né? E aí a gente chamou atenção para outro aspecto que pode ser bastante perguntado, é relacionado ao uso excessivo ou irracional, né, dos recursos hídricos também, que é um outro fator que chama bastante atenção, é que o aluno deve ficar bem atento aonde a gente tem hoje no Brasil grande consumo de água, extração de água doce para irrigação e às vezes faltando água para abastecimento público em várias regiões do país. Então é um aspecto que pode ser bastante explorado nesse ENAD de 2011, a questão dos recursos hídricos. Aos alunos do curso de História da PUC Goiás, selecionados para o ENAD 2011. Neste ano de 2011, acontecerá o Exame Nacional de Desempenho Docente dos Estudantes, ENAD, para os cursos superiores determinados pela Portaria Normativa número 8 MEC, de 15 de abril de 2011, que se realizará no dia 6 de novembro de 2011, às 13 horas, horário de Brasília. Tendo em vista o conjunto de ações institucionais coordenados pela PUC, Prograde, o Departamento HGSR e o curso de História, a fim de qualificar o processo deste exame, queremos convidá-los a participarem das atividades que estão sendo preparadas com o objetivo de melhor orientá-los para a realização do mesmo. Sua participação, envolvimento e comprometimento neste processo é de suma importância para garantir o sucesso do nosso curso. Lembramos que o ENAD é um componente curricular obrigatório dos cursos superiores e consta do histórico escolar de todos os estudantes selecionados para fazer a prova. Mais ainda, reafirmamos a importância deste exame como um processo avaliativo que qualificará ainda mais o curso de História e contribuirá para a excelência da sua formação profissional. Contamos com o seu empenho e participação.
Querido estudante, querida estudante, você está prestes a prestar sua prova do ENAD. Que momento tão importante e tão especial. Importante para você, que terá uma avaliação externa sobre tudo aquilo que estudou ao longo de anos na universidade. Importante para a sua universidade, o seu curso, onde vai deixar sua marca, sua competência, seu desempenho, melhorando o desempenho de avaliação do conjunto dos estudantes que integram o seu curso. Importante para toda a sociedade, porque da boa avaliação e da boa aprendizagem também o bom desempenho profissional. E tanta gente vai ser beneficiada com a sua qualificação, com tudo aquilo que você estudou. Por isso, no dia do ENAD, na prova que você vai fazer, faça com toda a dedicação, com todo o empenho, com toda a generosidade, pela seriedade do momento, pela importância que traz consigo esta prova, pelas consequências que tem para o curso, para a universidade, para a sua vida e para a sociedade. Então assuma com toda a seriedade. E nós desejamos a você, também nesta prova e em toda a sua atuação profissional, muito êxito, muita alegria, muita realização. A nossa palavra de confiança e de esperança em você.